Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar o nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, aos bons espíritos que sempre nos acompanham e que a paz de Jesus envolva a todos. Para o nosso evangelho de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos lá no item 3. O item 3 ele fala sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medos. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém contais a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então isso está lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9. Então, no item 3, diz assim: Seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso também está lá em Mateus, capítulo 17, nos versículos 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Então, nesta passagem, de que modo Jesus admite a existência da reencarnação? Afirmando aos discípulos que Elias, o profeta que havia de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus. Que lhe haviam dado um tratamento cruel. Ou seja, Elias já reencarnou, como João Batista, Qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, admitia que João Batista era Elias reencarnado. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. A gente pode perguntar também o que se entende por reencarnação, Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. A reencarnação dos espíritos é princípio conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes. O Espiritismo passou a usar este termo, reencarnação, para evitar dúvidas e definir com precisão o fenômeno. Então o Espiritismo passou a usar reencarnação para não confundir com ressurreição. Também podemos perguntar qual a finalidade da reencarnação do espírito. Por que o espírito reencarna? Para propiciar-lhe, através de diferentes existências, oportunidade de expiar faltas anteriores e se melhorar progressivamente até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais necessidade das provas da vida corporal. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante, na senda do progresso. E como podemos interpretar a frase de Jesus, título da presente lição: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo?
Então, como que a gente pode entender também essa frase? Nós já comentamos no Evangelho passado, no item 1 e 2, mas vamos falar de novo. Devemos entender que, dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito. São-lhe necessárias, portanto, sucessivas reencarnações para que, através de diferentes experiências, ele progrida e tenha entrada no reino de Deus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas, para experimentá-la, é necessário alcançar o progresso espiritual adquirido dia a dia, no decorrer das múltiplas encarnações. Então, o espírito precisa adquirir dia a dia, através das encarnações, conhecimento, experiência, para poder atingir aí a perfeição, para atingir o que é necessário para ele entrar no reino de Deus. Que ensinamento prático nos dá esta lição para o nosso dia a dia? Que a reencarnação é um ato da misericórdia divina em nosso benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente. Portanto, cada dia, cada instante da nossa vida deve ser ocasião de se fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo, para que não percamos oportunidade de progredir. A reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, a qual estamos submetidos por misericórdia de Deus, com a finalidade de progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. Encerramos aqui o capítulo 4. Tenham todos um bom domingo, que Jesus abençoe.